Retenção seminal. Um conteúdo que pouquíssimas pessoas hoje em dia, né, conversa sobre isso. O que eu vou falar a você é justamente sobre minha pessoa, sobre o antes e o depois que eu sou agora. Tudo começou quando, de fato, né, eu estava em casa, assisti um certo vídeo e esse vídeo me mostrou sobre a retenção seminal. De fato, eu já estava esvaziado tão que eu olhei assim, eu não tenho nada a perder, vamos fazer para ver o que acontece, né? Nesse vídeo ele tinha me mostrado, né, as melhores formas, de como o corpo fica no ápice e tal, tudo bom, testosterona lá em cima. Falei, vamos fazer. Comecei a fazer, primeira semana, vou dizer a você, antes da minha história, eu vou logo dar um resumo aqui básico. Eu era uma pessoa cabisbaixa, consumista, consumia muito, tanto masturbação, pornografia, tanto também questões que, assim, buscar mulheres, essas coisas assim, né, que é basicamente assim, na atualidade de hoje em dia, sendo que com muito mais, como é que eu posso dizer, com muito, sempre buscando mais, sempre buscando uma coisa, uma busca insaciável, é como se fosse uma fome infinita. E aí eu já estava cansado de viver aqui, porque era todo dia a mesma coisa, tal e tal. Nos primeiros tempos que você fica no antes, né? Tô falando do antes. E você vai fazer a primeira masturbação, a primeira pornografia, aí é tudo maravilha, mas depois se torna você fica um nojo, na realidade. E aí eu, beleza, né? Tava nesse tempo ruim e tal. Comecei a fazer uma semana. Comecei. E essa semana foi surpreendente para mim, foi marcante. Primeiro dia, insuportável. Até o quinto dia foi insuportável. Eu vou dizer assim, um mês todo foi insuportável, mas sendo que esses primeiros dias foi mais insuportável do que eu imaginava. Porque, para mim, antigamente, era normal se esvaziar do sêmen, né? Se masturbar e tal. Pegar uma menina, um negócio outro e ficar nessa aí, né? E, meu irmão, não é uma coisa legal, né? Você acaba se acostumando, né? E eu tava nisso. Então foi muito difícil de sair daquele estado que eu tava para um novo estado. Beleza. Depois, nessa semana que eu tava fazendo, eu me lembro que eu fui em um trabalho. Assim que eu cheguei no trabalho, aí eu abri a porta, né, do trabalho. Tava a cerca de 12 pessoas conversando. Eu botei o pé, primeiro pé, olhei e entrei. Quando eu fiz isso, na hora que eu olhei, todo mundo que estava conversando parou de conversar. Aí eu, poxa, como assim, né? Ninguém nunca fez isso. As pessoas geralmente me tratavam mal ou então me ignoravam, né? Eu, caramba, aí eu fui passando, as pessoas me cumprimentando. E aí, meu irmão, como é que tu tá? Não sei o que. E eu, caramba, que negócio diferente. O que aconteceu? Eu fiquei até surpreendido, fiquei muito surpreso com isso. Foi onde eu fui atravessar a rua também na hora do almoço. Fui atravessar. Eu parei, né? Olhei para o carro ia vir, era um sinal verde. Eu botei o pé, o carro parou. Tá entendendo? Eu olhei, tipo, fixamente com o carro, como se ele tivesse errado. Mas eu só tava olhando para ele, eu não tava pensando isso. Mas eu percebi isso porque eu fiquei, né, imaginando a cena novamente depois que aconteceu. Aí o cara parou o carro. Parou, eu fui, aí depois eu olhei assim, o sinal não tava verde, por que parou o carro? E foi várias e várias coisas que aconteceu, né, ao longo, né, que eu comecei a fazer a retenção, que, caramba, que negócio fantástico, fantástico. Eu digo assim, que é perfeito, velho. Você vê o antes e você vê o depois, você diz, pô, por que eu não fiz isso antes, né? Com mais rapidez, na verdade, porque eu não fiz isso antes. Porque eu deixei para demorar tanto para depois. A pergunta é essa, depois que você começa a fazer e tudo melhora, né? E aí, beleza, fui passando. E o que aconteceu também foi as mulheres. Você se torna um imã de atração. Um imã de atração. Porque
Eu percebi, né? Tipo assim, eu conversava com algumas mulheres no dia a dia, mas assim, eram amigas, vamos dizer, colegas, né? E elas não me tratavam legal, tá? Era só bom dia, boa tarde e tal. Depois que eu fiz a retenção, elas olhavam no meu olho, vendo algo diferente, conversava mais, ria mais, me pedia favores que era meio sem lógica, que ela poderia fazer, mas era como se ela quisesse que eu fizesse para ter esse contato comigo. Eu, caramba, que negócio interessante, e tudo florescendo e tudo. E lógico, foi difícil essa trajetória, mas foi surpreendente. E assim, que eu digo também, postura, meu olhar parece que fica hipnotizante. A realidade foi essa. Eu fiquei, caramba, velho, eu fiquei me estranhando. Sabe quando você vai a um lugar que você não sabe onde tá? Basicamente isso que eu tava me dizendo, que eu tava no meu corpo e eu tava me estranhando. Mas isso foi se normalizando e eu fui gostando. É uma estranheza boa. É o que eu vou dizer. Eu percebi também que em vendas, eu sempre fui bom em vendas, sempre. Mas depois que eu fiz a retenção, eu vou dizer a você que eu vendia numa facilidade tão grande, que foi surpreendente. E tudo que eu fazia foi surpreendente. É surpreendente, porque até hoje é surpreendente para mim. Parcerias, negócios, vendas de qualquer coisa, uma facilidade, uma coisa que eu sempre fechava um contrato, sempre apertava na mão e tava tudo certo. E o pessoal do meu trabalho fazia, meu irmão, bicho, tu é muito bom em vendas, velho. Às vezes eu não trabalhava que nem os outros, mas eu trabalhava tão pouco e ganhava tão grande, ganhava tanto assim, trabalhando tão pouco. Aí eu percebi que não era de fato eu em si, também era a retenção que eu tinha começado a fazer, estava dando efeito, né? E aí eu percebi que também tinha muitas pessoas que, assim, se chegaram na minha vida com muita mais praticidade, muita mais facilidade, né? Porque, assim, eu tinha um certo, assim, eu era muito solitário. E, tipo, quem é solitário não é nem porque queria também, é porque eu me sentia pra dentro, uma pessoa, quem é que vai querer conversar comigo? Quem é que... Eu era meio assim. Mas depois que eu comecei a ter a retenção, um bom dia que eu falava gerava um assunto, um negócio, outro, e continuava, ou então um bom dia magnífico, e eu falava um bom dia, a pessoa sorria assim pra mim, e eu, caramba, eu sorria de volta, e ela, aí às vezes eu sorria pra pessoa assim, e a pessoa olhava pra mim, caramba, parecia que eu tinha, né, melhorado o dia dela, velho, só através de uma simplicidade dessa. E, tipo, eu fui fazendo, buscando, procurando, fazendo, e eu fui tendo, né, mais ideias disso. Ideias não, né, como é que eu posso dizer? Mais performance. E aí, durante esse tempo que eu fui fazendo, eu fui tendo mais habilidades, né, que não só vem da retenção, também vem da meditação, vem de você fazer exercícios, enfim, vários e outros inúmeros, né, de coisas que você consegue fazer. E assim, foi uma crescente, foi uma evolução tão grande que é fantástico. É fantástico. É a palavra que eu consigo descrever. Que assim é simples e a pessoa entende. É fantástico. Eu digo para quem está querendo começar, os primeiros dias, dependendo de quem é a sua pessoa, pode, assim, vai ser um pouco difícil. Se você já não é tão com esses vícios, não tem tantas essas ideias, eu acredito que vai ser mais fácil. Mas ainda assim vai ser um pouco difícil. Mas depois de um mês e meio, 2 meses, você vai ficar livre. Livre, como se você nunca fez, nunca praticou. Você fica com a consciência livre. E é surpreendente, porque você não liga mais para essas bobagens, não fica desperdiçando seu esperma, não fica tirando. Porque assim, quando você tira seu esperma, o seu esperma não só vai só sair aquilo e acabou, né? O seu testosterona vai embora, você fica falando meio pra dentro, você fica com insegurança, fica vendo julgamentos alheios sobre você e você sobre as outras pessoas, demais isso.
E, tipo, é uma coisa chata, é uma coisa que não é legal, tá entendendo? Você pode até normalizar, mas não é legal. E quando você começa a fazer, você vê a mudança. Por isso que eu recomendo a todo mundo, faça. Faça. Só veja, faça um teste. Uma semana. Não faça um dia, dois. Não tem muita mudança. Mas uma semana, eu garanto a você que você vai ver algo diferente. Algo diferente você vai ver. Porque é algo que é surpreendente, velho. Surpreendente. Você vendo sua testosterona lá em cima, você olhando nos olhos das pessoas, sem fazer que as pessoas, né, tipo assim, geralmente um homem que não tem tanta testosterona, não tem tanta, assim, né, essa retenção de consigo, ele desvia o olhar em 10 segundos. Ele tá olhando aqui pra tu, já começa a olhar pra lá, pra cá, não sei o que. Tá entendendo o que eu tô falando? E o que eu digo a você é o seguinte: se você fazer isso, você já vai ver mudança, já é fato. E quando você continua, tipo assim, em 2 meses, aí, do que você achou surpreendente no começo, em 2 meses, é muito melhor. Eu não consigo nem descrever tudo em um só vídeo, por isso que vai ter muitos e muitos vídeos, né? Nesse canal. Esse canal eu não vou nem editar esse vídeo, vou postar assim, do jeito que tá. E espero ter te ajudado, né? Tirar essa dúvida, né? Sobre se é bom ficar fazendo sempre isso, né? Tirando sempre o seu sêmen, sempre. Não é. E você vai ficar uma pessoa muito mais magnética, né? E lógico, tem diversos outras escolhas que você vai fazer que vai melhorar isso. Não só isso, tá entendendo? Então, isso é uma forma de você entender e sempre buscar. Aquele que busca sempre encontra.